Olha, buscar mais músculos ou um corpo mais definido pode levar algumas pessoas ao uso de testosterona, sem indicação médica, que é o pior. Vamos entender quais são os perigos do uso indiscriminado e por que a avaliação médica é fundamental e chamando numa reportagem que o Zan vai trazer para a gente agora. Fique atento, viu? A avaliação de um médico se faz necessária e é fundamental. Uma reportagem com ele. Zan, é com você. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino. Ela tem ganhado muito destaque nos últimos anos nas academias, nas clínicas, nas redes sociais, principalmente pelo uso inadequado. Mas o que é a testosterona? Para que serve o uso da testosterona? É isso que a gente vai saber conversando com a endocrinologista Carmen Gervásio. Antes de mais nada, doutora, o que é a testosterona? A testosterona é o hormônio masculino que ele é responsável para desenvolver o corpo com padrão masculino na sua musculatura, pilificação e é responsável também pelo desempenho sexual de fertilidade dos homens. E por que tem ganhado todo esse destaque, assim, muita gente está usando a testosterona até inadequadamente? Porque a testosterona, de fato, ela é muito efetiva em promover ganho de massa magra, de causar hipertrofia, aumentar a força e é o que todo mundo quer, melhorar performance. A questão é que para a gente conseguir isso é necessário doses suprafisiológicas. Para um atleta, uma pessoa que está na academia melhorar muito o seu desempenho, ele precisa fazer uma reposição dessa testosterona acima dos níveis ditos normais. E isso tem muitos riscos e é isso que a gente tem visto. Pacientes sem deficiência, sem doença, usando para melhorar a performance física, mas sem segurança. E quais são os riscos desse uso? A testosterona, quando ela é usada de forma inadequada, ela pode ser hepatotóxica, que é causar insuficiência hepática, até mesmo com necessidade de transplante hepático. Ela pode gerar também alteração de colesterol, ela pode gerar maior risco de agressividade. Tem um estudo que mostra que os usuários de testosterona, eles têm muito mais incidência na criminalidade, em violência familiar, porque a testosterona em excesso pode dar isso, irritação, agressividade. E ela pode também causar uma situação irreversível de infertilidade. É muito comum a gente escutar o paciente dizendo que conhece alguém que usa há anos e isso nunca aconteceu. De fato, isso acontece. Mas em alguns pacientes que a gente não consegue prever em quais, usando poucos ciclos de anabolizante, ele já desenvolve uma infertilidade definitiva. Doutora, a mulher também produz a testosterona? Sim, a mulher produz testosterona em níveis bem baixos, assim como o homem produz o estrogênio, que é o hormônio feminino, em níveis bem baixos. Então, a mulher, o normal é ela ter baixos níveis de testosterona. Então, nós não devemos nunca indicar reposição de testosterona para mulheres, argumentando que o valor do laboratório veio baixo. O normal da mulher é ter testosterona baixa. Quando a gente sabe que um homem tem necessidade do uso da testosterona? Sempre a gente deve dosar a testosterona diante de uma suspeita clínica, que você suspeite que aquele indivíduo não produz a testosterona, que pode ser num contexto de atraso de puberdade, um menino que já está com 15, 16 anos e ainda não ficou um rapaz, ainda não desenvolveu os caracteres sexuais masculinos, ou naquele homem que tem queixas específicas com indisposição, mudança do padrão da pilificação, perda de força e principalmente queixas sexuais, como disfunção erétil. E um marcador muito interessante é redução de ereções matinais. É uma questão que a gente costuma fazer durante a consulta e que é um marcador que muitas vezes casa com o nível de testosterona. Diante dessa queixa, a gente faz a dosagem laboratorial da testosterona, porque esses sintomas eles podem acontecer em outras situações, como um diabetes descompensado, como alterações de tireoide, até mesmo um estresse acentuado pode causar os mesmos sintomas. Antes de conversar aqui, de iniciar essa entrevista aqui com a doutora Carmen, a gente estava comentando, porque eu acessei a internet e tem
para compra, né? Você pode comprar, qualquer pessoa pode ir na rede social e comprar na internet. Isso mesmo, a gente vê uma facilidade de acesso, mas que nunca se deve comprar esse tipo de medicação dessa forma. É uma medicação que ela deve ficar refrigerada, a aplicação da medicação que nós vimos agora há pouco, ela é injetável, então tem que ficar refrigerada. É uma medicação que é de receituário controlado, então a venda dela requer uma prescrição em 2 vias, com o CPF do paciente, com o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e uma retenção da receita na farmácia. Então, existe esse rigor justamente para evitar o uso inadvertido. Eu acho que o aumento do uso não é pela questão de se conhecer agora, a gente sempre soube, é pela facilidade do e-commerce e dessa divulgação dos efeitos benéficos, mas não vale a pena arriscar a saúde para esses fins. Doutora, eu quero agradecer, doutora Carmen Gervásio, pela nossa conversa aqui. Eu acredito que muita gente, né, tem essa curiosidade para saber, porque eu estava conversando aqui com a senhora, algumas pessoas que eu conheço já me sugeriram o uso da testosterona. Eu falei assim, não, eu prefiro o natural mesmo. Desculpa interromper, mas para quem tem dúvida, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem um site muito interessante que o nome é Bomba Tô Fora. Porque muitas vezes quem indica, quem usa, fala que a medicina tradicional não está investigando, não tem estudos, e na verdade nós temos um vasto arsenal científico analisando todas as possibilidades. Então, nesse site tem respondendo várias questões com embasamento científico do que pode, do que deve ser feito, dos riscos. Então, quem tiver dúvida, visita e bomba, tô fora. Pois é, e esse já é mais uma pauta, essa é mais uma pauta que eu venho aqui já me convidando aqui, lhe convidando para a gente falar sobre esse site aí, que é muito importante, que eu já vi anteriormente, já no noticiário, mas eu quero esclarecer para o nosso telespectador. Doutora, muito obrigado pela nossa conversa, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.